Fala, minha rapaziada, domingão, dia 8 de março, né? Selecionei esses jogos para comentar com vocês, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa a sua curtida para dar aquela fortalecida, para o YouTube me recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês receberem as notificações. E não se esquece de entrar no meu grupo gratuito, o link tá aí na descrição, tá? Não perde tempo, clica lá para vocês poderem lucrar junto comigo na prática. Diariamente eu vou estar soltando uma entrada ou outra lá para vocês, tá? Mas vamos dar início nesse domingão com 5 jogos aqui para vocês, inclusive uma final, vocês estão vendo ali, né? Fluminense e Flamengo. Mas vamos começar com o Campeonato Italiano, vou deixar essa final por último. Inclusive, ó, tô com o manto, tá? Apesar dos pesares, eu sou flamenguista e vou torcer muito para ser campeão desse campeonato carioca, mesmo com a demissão do Felipe Luiz. Ah, tem uns torcedor modinho aí que diz que vai torcer pro Flamengo perder. É brincadeira, rapaz. Tem certas coisas que eu escuto, eu não acredito não, velho. Independente de qualquer coisa, de quem esteja lá, eu sou Flamengo, meu irmão. Jogador, treinador, presidente, tudo sai. Só fica o Flamengo aí. Então, vou torcer muito Flamengo. Mas vamos dar início ao campeonato italiano. Genoa e Roma, tá? Roma, mesmo jogando fora de casa, a Roma é favorita para esse jogo. Tá ali brigando para conseguir concretizar a sua vaga na Champions League. Não briga pelo título, isso é um fato. Tá muito caminhado para a Inter de Milão esse título. E enfrenta o Genoa, que tem 27 pontos, é o 15º colocado e tá ali a 3 pontos, tá, da zona de rebaixamento. Já vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Olha lá, o Lei Genoa tá pagando odds 4.8 e o Beck Roma com odds 1.97, tá? Esse Beck Roma, ele está muito bom a odds, está muito interessante. Porém, para esse jogo, vamos tomar um pouco mais de cuidado, tá? Porque não é um jogo fácil, mesmo sendo na casa do Genoa, tá? Mesmo sendo na casa do Genoa. E para a gente ter um pouco mais de segurança nessa entrada, eu vou buscar, nesse jogo, na verdade, eu vou buscar o Lei Genoa, que é como se fosse Roma com empate, tá? Mas, galera, lembre-se, antes de mais nada, todas as entradas que eu faço é no ao vivo, tá? Eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo, ou seja, eu faço uma leitura assim de pré-jogo e vou pro ao vivo. Se aquela minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, eu faço minha entrada. Senão, eu fico de fora e não tem problema nenhum, tá? Para esse jogo eu quero buscar o Lei Genoa nessa odds 4.8, porque como eu falei para vocês, é como se fosse Roma com empate, tá? O jogo ali empatado, a gente está lucrando também de acordo com o tempo passando. Mas, claro, o objetivo é buscar o gol da Roma. A Roma faz o gol, a gente fecha a posição e garante o nosso lucro, tá? Então vai depender da Roma. Se a Roma estiver bem no jogo, finalizando, com posse de bola, próximo do gol, quando a gente vê que a Roma está ali, praticamente próximo do gol, já perto de fazer o gol, dá o gatilho, faz a entrada nesse Lei Genoa, nessa odds 4.8, tá? Então vamos ficar atento nesse jogo. Para quem faz pré-jogo, se quiser algo mais seguro, Roma com empate é uma excelente opção, tá? Vamos lá agora, ainda campeonato italiano, clássico della Madonnina. É assim que eles falam. Clássico, campeonato italiano, o maior clássico da Itália, Milan, Inter de Milão, jogaço, tá? Aqui, meu irmão, é casca grossa. Inclusive temos 3 clássicos hoje, né? Milan, Inter de Milão, Benfica e Porto, Fluminense e Flamengo, tá? Inter de Milão, líder contra vice-líder, 10 pontos separam os dois, tá? E, cara, qualquer um pode vencer, tá? Esse jogo, o Milan pode vencer esse jogo, não me surpreenderia. E aí, se o Milan vencer, cai pra 7, velho. Cai pra 7 e aí a disputa dá pro Milan sonhar, tá? Se o Milan vencer esse jogo, dá pro Milan sonhar. Se o Milan perder esse jogo, acabou, o título é da Inter de Milão, não vai ter como mais alcançar, porque já tá 10 pontos. Se fizer 13, meu irmão, de diferença, aí fica muito difícil. Então o Milan vai fazer de tudo para vencer essa partida, tá? Vamos ver como o mercado tá se comportando para esse jogo. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Galera, não estranhe eu tá tossindo, minha voz tá assim, eu tô meio ruim, tá? Tô meio doente. Mas eu não posso deixar vocês na mão. Olá,
o Lei Milan tá pagando a odds 3,85 e o Lei Inter de Milão tá pagando a odds 3 ou 2,34, tá? Cara, aqui eu posso trabalhar ou no Lei Milan ou no Lei Inter de Milão. Não vejo problema, mas só se no ao vivo, o ao vivo me mostrar se eu tenho que fazer essa entrada ou não, tá? Vai depender muito das duas equipes, tá? A Inter de Milão tem uma equipe melhor, considero a Inter de Milão um elenco melhor, porém também não tá aquele futebol tão confiável de se apostar. É um jogo muito parelho, cara. É um jogo muito parelho, um jogo pra gente olhar, mas também ter muito cuidado nesse jogo, tá? Jogo pra gente ter bastante cuidado. Quem faz pré-jogo, eu recomendo ficar de fora desse jogo. Recomendo mesmo ficar de fora desse jogo. Pra gente que faz treino, a gente vai estar ali atento no ao vivo para ver como as equipes vão estar se comportando, porque se tiver algum gatilho para a gente pegar um Lei Milan ou um Lei Inter de Milão, a gente vai estar preparado ali para pegar, tá? Porque as odds estão boas e dá para a gente trabalhar, mas a princípio, eu vou observar esse jogo, tá? Vou observar esse jogo. Mas se pintar alguma coisa, eu vou estar atento ali, até para buscar um vovô, tá? Uma estratégia que eu utilizo, até para buscar um vovô. Se uma equipe, uma das duas, estiver ali nos 70 minutos vencendo o jogo por um gol de diferença, ou até 2 gols, dependendo da odds, eu vou buscar o lei, a equipe que está perdendo, tá? Vou buscar o lei, a equipe que está perdendo. Mas aí vai depender muito do ao vivo, cara. Vai depender se o time que estiver ganhando estiver bem ainda na partida. Então é um jogo pra gente observar e tomar a decisão mesmo no ao vivo, tá? Como eu falei, quem faz pré-jogo, eu recomendo ficar de fora desse jogo. Lyon e Paris, tá? O Lyon brigando ali para garantir a sua vaga na Champions League, terceiro colocado, vaga direta na Champions, né, com 45 pontos. E o Paris está ali apenas a 8 pontos de diferença da zona de rebaixamento, tá? Paris aí que é novo na primeira divisão do campeonato francês e vai enfrentar o Lyon. Lyon dentro de casa é muito favorito, tá? Lyon para vencer esse jogo aí é muito favorito. Então, vamos ficar atento nesse back Lyon, tá, galera? 1.7, 1.70 já tá uma excelente odds. Dá pra gente trabalhar também no Lei Paris, tá? Dá pra gente trabalhar uma odd 5.9, como vocês podem ver aqui, dá pra gente trabalhar nesse lei, vai depender muito do Lyon, né? Se o Lyon fazer valer o mando de campo, confirmar o seu favoritismo no ao vivo, com posse de bola, com finalização, pressionando Paris, não deixando Paris jogar, a gente trabalha nesse lei Paris, tá? São duas opções que dá pra gente trabalhar, ou no back Lyon ou no lei Paris. Como eu falei, vai depender muito do Lyon no ao vivo. Quem faz pré-jogo, quer algo mais seguro, pode ir no Lyon com empate. Se quiser algo mais arriscado, já vai na vitória do Lyon. Mas as duas odds, tanto no back quanto no lei, tá excelente para a gente poder trabalhar. Tá? O Lyon tem um time melhor, tem um elenco melhor, joga melhor, tá ali querendo se manter em terceiro colocado para garantir direto a sua vaga na Champions, tá? Então, para mim, esse é um excelente jogo para a gente poder trabalhar. Vamos de clássico português agora. Benfica contra o Porto, tá? Um jogaço, cara. Um jogo muito parelho. Não vejo o Benfica sendo campeão do Campeonato Português. Está ali a 7 pontos. Mesmo sendo 7 pontos de distância, não vejo. Porque o Benfica eu não confio muito no futebol do Benfica. Para mim, esse título está entre o Porto e o Sport mesmo. Para mim, são as duas melhores equipes que jogam o melhor futebol, tá? Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. E, cara, como eu falei para vocês, é um jogo parelho, é um clássico, tá? É um clássico, não é um jogo fácil, é um jogo difícil. Então, eu vejo o mercado de gols muito interessante para esse jogo, tá? Vejo um mercado de gols muito interessante para esse jogo. O resultado da partida, eu recomendo ficar de fora, tá? Recomendo você ficar de fora. Então, pra gente que faz trader e pra você que faz pré-jogo, o mercado de gols é uma excelente opção para esse jogo, tá? Acredito que vai ser um jogo movimentado com gols, até porque é o perfil do Porto, tá? É uma equipe ofensiva. O Benfica é mais retraída, José Mourinho, que é o treinador, né?
mas acredito que vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo interessante. As duas equipes vão buscar a vitória, tá? Então o mercado de gols aí, para mim, é excelente opção para esse jogo. E por último, final do campeonato carioca, Fluminense e Flamengo. Meu irmão, o Flamengo tá vivendo um momento conturbado. O Felipe Luiz acabou de ser demitido. Léo Jardim já foi anunciado, novo treinador. Primeiro jogo final pro cara. Cara, eu acredito que ele teve aí 3, 4 dias para conhecer os jogadores, treinar o time. E para ser sincero, velho, os jogadores do Flamengo acredito que não estão felizes com a demissão. Acredito não. Tenho certeza que eles não estão felizes com a demissão do Felipe Luiz. E para mim, a principal parada que o Leonardo Jardim tem que se preocupar nesse início de trabalho é gerir o elenco, velho. É cuidar bem do elenco. Porque qualidade de jogadores do Flamengo todo mundo tem. Mas os caras não estão felizes aí com essa diretoria, não tá bem, não tá tranquilo. Então, Leonardo Jardim tem que fechar muito com os caras, velho. Tem que abraçar muito os jogadores do Flamengo para sonhar com esse título aí do Campeonato Carioca. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense? Tem um elenco melhor, nem se compara. Mas o Fluminense tá numa melhor fase, velho. A verdade é essa, o Fluminense tá numa melhor fase, tá? O Flamengo tá conturbado, o Flamengo tá em crise, para vocês terem noção, né? O Flamengo acabou de ser campeão brasileiro, da Libertadores, quase foi campeão mundial, perdeu nos pênaltis o PSG. E a gente tá em março, o Flamengo tá em crise. Mas isso é Flamengo, meu irmão. Isso é Flamengo. Se você não sabe o que é o Flamengo, nesse momento aqui, já dá pra você ter uma noção. O Flamengo é isso a vida toda. A vida toda o Flamengo é isso. Mas eu sou torcedor do Flamengo, ó. Tô aqui, todo mundo sabe. Não escondo de ninguém. Vou torcer muito pro Flamengo. Não estou feliz com essa diretoria, com o que fizeram com o Flamengo. Mas Flamengo em primeiro lugar, irmão. Passa jogador, passa treinador, passa presidente, passa diretor, quem fica é o Flamengo. Então, vou torcer muito pro Flamengo, tá? Mas eu preciso ser realista. O Fluminense chega melhor para essa final, tá? O Fluminense chega melhor, tá? Tá com um time mais, não vou nem dizer mais encorpado, tá? Porque se esse time do Flamengo, se os jogadores quiserem jogar, o Flamengo vai vencer esse jogo. Se os caras quiserem jogar de verdade, tiver com o coração na ponta da chuteira no dia, com raça, com vontade, a torcida vai abraçar e o Flamengo tem tudo para vencer, porque tem um elenco muito melhor. Mas nome não ganha jogo, né, meu irmão? Tem que mostrar dentro de campo. E o momento do Fluminense, tanto dentro do clube quanto dentro do campo, é melhor. O Flamengo está num momento conturbado, seja por resultados, seja por extracampo, com diretoria, jogadores, demissão de treinador e tudo mais. O Flamengo chega conturbado. Mas o Flamengo é isso. Já viu o Flamengo virar esse jogo aí inúmeras vezes na vida, né? Quando o Flamengo tá ali capengando, aí que você tem que ter medo dele. Aí que você tem que ter medo dele. Mas vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Foi um breve desabafo aqui com vocês, né? De um flamenguista. De um flamenguista raiz, tá? Vou torcer demais pro Flamengo. Ó, e não tá aparecendo aqui o mercado ainda para essa final. Mas como eu falei para vocês, o Fluminense chega melhor para essa final, chega no momento melhor, a verdade é essa. Acredito que essas odds vão ser as que estão mesmo. O Flamengo pagando odds 2,15, porque o Flamengo tem um elenco melhor, como eu falei para vocês, não vive um bom momento, mas tem um elenco melhor. Se tiver no dia, meu irmão, é difícil pro Fluminense, e o Fluminense pagando odds 3,60. Cara, para esse jogo é um jogo que a gente tem que observar muito no ao vivo, cara. Muito, 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 muito no ao vivo. Porque, como eu falei, o Flamengo não vive um bom momento. Mas se os caras estiverem bem no dia, aí fica difícil pro Fluminense, tá? Se os caras tiver com aquela vontade de, meu irmão, vamos mostrar porque a gente é campeão da Libertadores, porque a gente é campeão brasileiro, vamos mostrar dentro de campo, vamos voltar a ter vontade de vencer. Então, se o Flamengo tiver nesse dia, fica difícil pro Fluminense.
Fica difícil pro Fluminense. Então é um jogo pra gente observar muito no ao vivo, cara. É jogo único, é final. Maracanã vai estar lotado. As duas torcidas vão fazer uma bela festa. Então é um jogo pra gente observar no ao vivo. Você que faz pré-jogo, eu recomendo ficar de fora desse jogo, tá? E a gente que faz treino, a gente vai observar e ver onde a gente pode trabalhar ou não. O ao vivo ele sempre nos mostra se a gente deve fazer alguma entrada ou não. Tá? Então é isso. Eu, como flamenguista, vou torcer absurdo, vou torcer muito, 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 muito mesmo, independente do momento do time, tá? Então é isso, rapaziada. Esses 5 jogos aqui para esse domingão são jogos que dá pra gente trabalhar, que dá pra gente lucrar, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, de entrar no grupo gratuito, o link tá aí na descrição. Vamos pra cima, que seja um domingão muito abençoado para todos nós. Vamos!